Você trouxe a Bíblia? Mostra aí a palavra. Bíblia Sagrada, aqui se prega a Bíblia. Encontre aí rapidamente Gênesis capítulo 22. O nosso assunto é Deus proverá. Queria agradecer a Deus porque nós temos a igreja hiperlotada. Queria saudar umas poucas pessoas, além de todos vocês, claro. Pastor Jonathan e a sua esposa Priscila, missionários da Ucrânia, indo agora como missionários para o Quênia. Cumprimentar a Mayra Araújo, que está de volta. E também o meu amiguinho, o Dudu, o Eduardo Amorim. Eu tinha uma coisa assim muito feliz, minha, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês. Estou quase em dúvida se compartilho, viu, doutora Cristina? Mas vocês também têm que se alegrar, não é? Um dia desses, o doutor Milton Torres, que é um dos nossos professores, ele fez parte de uma banca examinadora na Universidade Federal de Minas Gerais. Não é a nossa universidade, ok? É uma universidade federal. E um aluno de mestrado postou uma tese e ele estudou 3 pregadores, os sermões desses pregadores. E eu fui um desses pregadores. Ele coletou todos os meus sermões que estão espalhados pela internet, computadorizou tudo para ver o que é que eu falo nos sermões. E se você quiser se alegrar comigo, porque eu sou o primeiro a dizer que aqui se prega a palavra, olha o resultado. Vou repetir, não é a nossa universidade. Eu nem sei quem é o aluno. Dr. Milton Torres nos passou a seguinte informação: as palavras que o pastor Estina mais usa no sermão, em ordem. Primeiro, Deus. Depois, Jesus. E depois, vida. E um pouquinho depois, Bíblia. E aí o pastor Mauro, que é um dos nossos pastores aqui, ele olhou para mim e falou assim: isso é um verdadeiro atestado de competência. Eu fiquei feliz não por ser escolhido para ser estudado. Eu fiquei feliz pelo resultado, porque nem eu mesmo sabia que eu usava tanto a expressão Deus, tanto a expressão Jesus, que é muito mais do que expressão, são nomes da divindade, e vida. E depois que eu recebi o resultado, eu olhei um texto da Bíblia que está em João 17:3, vou só citar aqui, não precisa ir lá, porque nós vamos ler Gênesis 22. João 17:3 diz assim: e a vida, ok? Eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quero que você fique feliz de ter um pastor que se preocupa em pregar aquilo que tem que ser pregado, e não aquilo que ele ou outros acham que deve ser pregado. O que tem que ser pregado é a palavra de Deus. Amém? Gênesis 22, a partir do verso número 1. Deus colocou, depois destas coisas, Abraão à prova. E disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperai aqui, fiquem aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, colocou-a sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e a faca, o cutelo. E assim caminhavam ambos juntos.
Quando Isaque disse a Abraão seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha. Perceba que ele não falou da faca, né? Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Que a faca não era mais importante, o mais importante era o cordeiro. Respondeu-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos, repetindo. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele colocou a lenha. Amarrou Isaque seu filho e o deitou sobre o altar, sobre a lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, dizendo: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. O texto começa dizendo: depois destas coisas. Que coisas? Depois do que aconteceu no capítulo anterior, depois do nascimento de Isaque, depois de Agar ter ido embora com Ismael, depois de Abraão ter feito uma aliança com Abimeleque, esse depois destas coisas corresponde a aproximadamente 20 anos, mais ou menos 20 anos. Então a Bíblia poderia dizer assim: 20 anos depois. Mas a preocupação de Deus não é com o tempo que nós contamos, é com o tempo que Ele conta. Gravou isso? A preocupação de Deus não é com o tempo que nós contamos, é com o tempo que Ele conta. Depois desses 20 anos, dessas coisas, Deus colocou Abraão à prova. Toma teu filho, teu único filho, oferece-o em holocausto. Não eram os cristãos que ofereciam os seus primogênitos aos seus deuses, ou ao Deus verdadeiro, porque o cristão só tem um Deus, o Deus do céu. Eram os cananitas que faziam isso. Eles tinham o hábito de oferecer o seu primogênito ao seu Deus, ou a um dos seus deuses. Mas o Senhor nosso Deus apareceu e disse para Abraão: toma o teu filho, o teu único filho. Nem fez referência a Ismael, que já tinha mais idade, que também era filho. Deus estava falando do filho da promessa, aquele filho que veio na velhice, aquele filho no qual seriam benditas todas as famílias da terra, todas as nações. O teu filho, único filho, a quem amas, e vai para a terra de Moriá. Eu queria que você acompanhasse junto comigo a caminhada desse servo de Deus. Primeiro, ele não falou nada para Sara, nem uma palavra. Como Sara conhecia o costume do seu marido de sair para oferecer sacrifícios, porque Abraão era um construtor de altares, por onde ele passava ele construía um altar para Deus. Sara estava acostumada. Mas não era só Sara que estava acostumada, Isaque também estava acostumado. Isaque estava tão acostumado com o seu pai indo a algum lugar, construir um altar e oferecer um sacrifício a Deus, que num momento ele falou assim: pai, está tudo aqui, mas não tudo, falta uma coisa, falta o cordeiro. 2 vezes, e eu fiz questão de frisar isso, a Bíblia diz que eles caminhavam ambos juntos. Esse caminhar juntos tem um significado muito especial para nós que somos pais, avós, e também para nós que somos filhos. Isaque caminhou junto com o seu pai antes de saber do plano, mas ele continuou com o seu pai depois de saber do plano. Se nós formos fiéis e leais a Deus na educação dos nossos filhos, nos caminhos do Senhor, eles vão ficar perto de nós, vão caminhar juntos.
Pode ser que em algum momento da estrada aconteça um acidente de um ou outro se desviar, mas eles voltarão, porque a semente fica plantada no coração quando é plantada da maneira correta, e se plantada da maneira correta, a palavra diz assim: não volta vazia, aleluia. Tem esperança. E vão caminhando. Passou o primeiro dia, o mais longo da vida daquele servo de Deus, o mais longo. Pensa bem, era tudo que ele queria, ter um filho. Era o filho da promessa. Agora tudo que ele queria, a promessa, o futuro, tudo ia por água abaixo. Na verdade não ia por água abaixo, ia pelo altar abaixo. Um dia inteiro pensando naquilo, falando com Deus, esperando uma resposta. Deus não tinha demonstrado nenhuma razão para fazer um tal pedido, nenhuma. Deus não explicou, porque de vez em quando, Deus não explica. Você precisa ter fé, precisa aceitar. Se Deus tivesse explicado, talvez teria sido mais fácil, mas Deus não explicou, não deu razão, não argumentou. Os servos se deitaram na primeira noite, Isaac também, eles dormiram, mas Abraão não dormiu. Ele passou a noite em oração, esperando que em algum momento Deus falasse alguma coisa, mas Deus não falou nada, nada. Às vezes nós temos que aprender a conviver com um Deus que também fica em silêncio. Deus fala, mas de vez em quando Ele fica em silêncio. E quando Deus fica em silêncio, é pior do que quando Ele diz não. É pior do que quando Ele diz espere um pouco. E muito pior do que quando Ele diz sim, evidentemente. No passado, os pregadores, nós ensinávamos que Deus responde às nossas orações de 3 maneiras. Sim, não, espere um pouco. Mas não é verdade. Há 4 maneiras. Silêncio é a 4ª. E Deus ficou em silêncio. Amanheceu o segundo dia, começaram a jornada, e foram. E aquele dia foi se arrastando, e o relógio, o cuco, não batia as horas. Vem a noite, os servos se deitam, Isaac se deita, e acho que até o jumento se deitou e dormiu. Mas Abraão não dormiu. Uma segunda noite, em silêncio absoluto, olhando as estrelas e pensando assim consigo mesmo: Deus me prometeu que dessa minha semente seriam benditas todas as famílias, que a minha posteridade seria como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar, mas e agora? Tudo vai acabar daqui a pouquinho, quando chegar em cima do monte. Amanheceu o terceiro dia, e quando amanheceu o terceiro dia, eles estavam muito próximos das colinas de Moriá. E Abraão olhou em cima de um monte, ele viu uma nuvem de glória, era a glória de Deus sobre o monte. Às vezes a glória de Deus aparece sobre o monte na hora derradeira. O Deus que fica em silêncio também age. E quando Abraão viu a glória de Deus, aquela nuvem, ele disse: é lá. E subiu. Os escritos ensinam que foi por ali que Salomão construiu o templo. E não poderia ser diferente. E eu explico daqui a pouco por que não poderia ser diferente. Abraão disse para os seus servos: vocês e o jumento vão ficar aqui. E o texto é muito claro. Abraão disse assim: o moço e eu vamos subir e vamos adorar. É bom olhar na Bíblia. Olha aí de novo, por favor. Parte do verso 5: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. O que ia na mente e no coração desse servo de Deus?
para usar o verbo no plural. Eu vou matar o meu filho, mas nós voltaremos, os dois voltaremos. Aí quando você lê Hebreus, você descobre que Abraão cria na ressurreição, e que ele pensava em seu coração: Deus é fiel no que promete, Deus não vai me decepcionar. Se eu matar o meu filho lá em cima, Deus vai ressuscitá-lo. E não tinha havido ressurreição até aquele dia. Era uma coisa nova. Acreditar em coisas novas não é fácil. Abraão subiu a montanha. Chegaram lá em cima, no lugar que Deus havia designado. E é bom que aprendamos, como filhos e filhas de Deus, uma coisa: nós temos que seguir a ordem de Deus como ela é. As ordens de Deus, elas não devem ser adaptadas por nós, pela nossa mente, pelo nosso coração. Nós temos que seguir as coisas de Deus da maneira como Deus nos orientou. E Abraão foi estrito, construiu um altar. Se foi de pedra, se foi de terra, se foi de alguma outra coisa, isso não leva ao caso agora. Colocou a lenha sobre o altar. E nesta hora, o filho diz assim: pai, ele não foi deselegante, embora tivesse só 20 anos e o pai 120 aproximadamente. Ele foi muito cuidadoso. Ele não disse: pai, você esqueceu, pai, você errou. Não. Ele disse: pai, aqui estão a lenha e também o fogo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Pai, pergunto a você: os seus filhos conhecem a sua religiosidade? Não vou falar de religião, tá? Os seus filhos conhecem a sua vida espiritual? Os seus filhos sabem no que é que você acredita? Os seus filhos sabem como é que você adora? Abraão deu uma resposta profética. E ele disse assim: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Talvez, apenas talvez, Abraão já conhecesse o plano da redenção tão completamente, que talvez ele soubesse já que um dia o Senhor Jesus viria aqui, porque a Bíblia nos informa em Hebreus que Jesus é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Para quem fica perto de Deus, Deus revela os seus mistérios. E aqui no meu coração, Abraão deveria conhecer bastante do plano da redenção. Esse Deus proverá para si um cordeiro, meu filho, foi respondido na hora, mas foi respondido muitos séculos depois também, por João o Batista. Quando vendo Jesus se aproximar, apontou para ele e disse: Abraão, estou criando aqui, ok? Não se ofenda. Abraão, aqui está o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Séculos depois. Mas naquela hora em que Abraão levantou a faca com o braço, ou o braço com a faca, para imolar o filho, e ele teria feito isso, não fosse o braço do Senhor, a voz do Senhor. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor bradou: Abraão, Abraão. E eu acho que não foi fraquinho que o anjo do Senhor chamou Abraão pelo nome. Porque quando nós estamos envolvidos com situações que nos afligem, nós perdemos um pouquinho dos sentidos. Às vezes perdemos o tato, às vezes perdemos até a compostura, não enxergamos direito.
ficamos como que bêbados. E o anjo gritou: Abraão, Abraão, não faças mal para o menino. E o anjo disse assim: agora eu sei que temes a Deus, e preste atenção na segunda frase: não me negaste o teu filho. Os estudiosos ensinam o seguinte: quando aparece na Bíblia a expressão o anjo do Senhor, com o artigo o anjo do Senhor, é uma referência à divindade, e provavelmente a Jesus Cristo, o Deus que é Filho, porque nós cremos no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. São três pessoas da divindade, e os três são diferentes, mas são um. Dá para entender? Se não entender, não faz mal, tenha fé, vai ser salvo. Porque as coisas de Deus, elas não podem ser entendidas completamente pela mente humana. Mas nós cremos num Deus que é Pai, num Deus que é Filho e num Deus que é Espírito Santo. No Novo Testamento não aparece o anjo do Senhor. Em todo o Antigo Testamento o anjo do Senhor aparece. No Novo Testamento ele não aparece. Por quê? Por causa da encarnação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque agora aquele que é o anjo do Senhor, o Senhor Jesus, agora ele se fez carne. O anjo do Senhor, o Senhor Jesus. E quando Abraão abaixou a mão, eu acho que a primeira coisa que ele fez foi passar a mão no rosto. Ele não tinha um lenço como o meu, que tem o N de Neumoel, mas ele passou, enxugou o suor daquela manhã calorenta, enxugou as lágrimas, abraçou o filho que estava amarrado em cima da lenha. Sabe quando você abraça uma pessoa numa cama de hospital, uma pessoa que você ama? Se a pessoa está viva, é muito bonito ver esse abraço. Mas se a pessoa está morta, é muito triste ver esse abraço. Abraão abraçou o filho vivo, em cima da lenha, antes de desamarrá-lo. Quando ambos se levantaram, ele olhou para trás e havia um cordeiro. O cordeiro estava preso pelos chifres. Ele pegou o cordeiro e o imolou no lugar do Isaque. E ele cumpriu a promessa que havia feito aos seus servos: o moço e eu vamos subir, adorar e voltaremos. E eles voltaram. Queria que você olhasse para essa mesma cadeia de montanhas. Alguns séculos depois, um outro cordeiro foi levado, um outro filho foi levado, com algumas coisas muito semelhantes. Por exemplo, quem subiu carregando a lenha foi o Isaque. Quem subiu carregando a cruz foi o Senhor Jesus. Isaque não reclamou, não brigou, porque fácil ele poderia ter escapado do pai, um menino e um velho. O Senhor Jesus também não reclamou, como ovelha muda, ele foi levado perante os seus tosqueadores e não abriu a sua boca. Isaque apenas perguntou: onde está o cordeiro? E Jesus apenas perguntou: se é possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Há muitas coisas similares, porque Isaque é um tipo de Cristo. E eu já ensinei vocês aqui que a Bíblia é cheia de ilustrações. Ela é cheia de enigmas, de chaves. E quando você entende esses enigmas, essas chaves, você compreende o todo bíblico. Só que com uma diferença substancial entre Isaque e Jesus. No caso de Jesus, não havia nenhum cordeiro preso pelos chifres. No caso de Jesus, o anjo do Senhor não segurou a mão dos executores. Sabem por quê? Porque para Jesus não existe substituto.
porque Ele o é. Aleluia. Para Jesus não existe provisão, porque Ele é a provisão. Existe um verso que Paulo escreveu de sintaxe complicadíssima, que está em 2 Coríntios 5, 21, e ele diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Quero que você olhe para o Calvário e saiba que Deus proverá. No monte do Senhor se proverá. Quando tudo parecer perdido, Deus proverá. Se o seu casamento estiver em ruínas, Deus proverá. Se você perdeu a fé, e alguns chegam até a este ponto de perderem a fé, se você perdeu a fé, Deus proverá. Se você perdeu o emprego, Deus proverá. Se o seu filho estiver extraviado, perdido, Deus proverá. Se você perdeu a saúde e a alegria, Deus proverá. E se você estiver enfrentando uma crise existencial sem limites, Deus proverá. Quando tudo parecer perdido, Deus proverá. O povo de Israel estava para ser destruído pelo exército de Faraó. O mar vermelho, tremendo obstáculo. Quando tudo parecer perdido, Deus proverá. Deus abriu o mar, Deus proverá. Josué diante de Jericó, Deus proverá. Josafá diante dos exércitos moabitas, amonitas e meunitas, Deus proverá. Maria e Marta, que tinham perdido o irmão há 4 dias, Deus proverá. A mulher com a hemorragia que tocou o manto de Cristo, Deus proverá. Minha pergunta é: quais as providências de Deus na sua vida? Quais as providências de Deus na minha vida? Quais as providências de Deus na vida da sua família? Quais as providências de Deus na minha igreja, a sua igreja, a nossa igreja? Eu sou testemunha de que Deus proverá. Quantas vezes eu tenho percebido na minha vida pessoal, familiar, ministerial, que Deus proverá. Há coisas que eu não sei fazer. Eu não sei. Mas eu sei que Deus proverá. Há coisas que eu não posso fazer. Eu não posso porque não consigo, não sou capaz. Mas eu sei que Deus proverá. Há lugares onde eu não posso ir, mas eu sei que Deus proverá. E uma última coisa: eu não mereço ir para a eternidade. Embora seja um servo dedicado, as minhas credenciais não me credenciam para a eternidade. Mas Deus proverá. E eu vou. E como disse Abraão, subiremos e desceremos, porque Deus proverá. Vou repetir algumas coisas aqui. Hoje quero fazer um chamado. Normalmente nós fazemos os chamados assim: você está com um problema, vem aqui. Hoje não. Hoje você vem aqui se quiser. Não é porque tem uma necessidade, um problema. Vou repetir então. Quando tudo parecer perdido, Deus proverá. No casamento, Deus proverá. Se perdeu a fé, Deus proverá.
Se perdeu o emprego, Deus proverá. Se o filho está extraviado, Deus proverá. Se perdeu a saúde e a alegria, Deus proverá. E na maior crise existencial da vida, Deus proverá. Há uma coisa que eu não falei, mas eu não posso deixar de falar. Esse assunto de Deus pedir essa prova para Abraão é um assunto tão significativo. Escutem, jovens queridos, tão significativo, irmãos e irmãs, que todo o universo passou a observar quando Deus apareceu e falou para o Abraão: toma o teu filho, o teu único filho, a quem amas, e oferece em holocausto a mim num monte que eu te mostrarei. O universo todo. E sabem por que o universo todo olhou? Porque até aquele dia, escute, muitos seres santos, até aquele dia, muitos seres santos não entendiam bem o plano da redenção. Mas quando eles viram o Abraão subindo a montanha, levando Isaque, e quando eles viram um cordeiro preso pelos chifres, eles entenderam que o plano da salvação envolve um cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Às vezes você poderá não entender algum pedaço da sua vida, mas pode ser que outras pessoas ou outros seres estejam entendendo. Por exemplo, às vezes nós não entendemos por que as pessoas não nos entendem. Lembra daquele começo? Tinha uns que não entendiam, né? E nós que estamos fazendo as coisas e com o coração fazendo para Deus, nós não entendemos por que as pessoas não entendem. Mas hoje, quando nós olhamos, pastor Moura, obrigado mais uma vez, viu? Centenas, milhares de pessoas sendo abençoadas. Dá para entender hoje, não é? Obrigado, Eliane. Deus abençoe muito vocês, viu? Você quer vir aqui no altar? Porque Deus proverá? Se quiser vir, é agora. E a hora que você estiver aqui, eu vou terminar o sermão com uma oração. Pode subir no altar se quiser. Quando tudo parecer perdido, Deus proverá. Eu não falei para vocês, nós estamos enfrentando um problema de energia hoje aqui, tanto que as luzes não estão ligadas, vocês perceberam, né? E quando eu fui informado, e eu disse para Deus assim: Senhor, pode faltar energia para a iluminação, pode faltar energia para uma porção de coisas, mas não pode faltar energia para o sermão. Isso é com o Senhor. Perceberam que eu preguei o sermão tranquilamente, sem me preocupar com isso? Porque Deus proverá. No monte do Senhor se proverá. Feche os olhos, Senhor. Mais uma vez, obrigado por todas as provisões na nossa vida, na vida da igreja, na história do teu povo. Obrigado por essa provisão tão linda, que o Senhor permitiu que tivesse um cordeiro lá para substituir o Isaque. Mas a provisão mais linda de todas é o Senhor Jesus substituindo a humanidade toda. Senhor, mais uma vez, louvado seja o teu nome. Talvez hoje aqui, Pai, nós tenhamos algumas pessoas carecendo de ouvir a voz do anjo do Senhor,
carecendo de uma provisão especial, de uma bênção especial. E eu peço que nesta hora a tua misericórdia, que não tem fim, que se renova a cada manhã, se estenda sobre essa pessoa, por favor. Talvez nós tenhamos aqui um filho triste, perdeu a mãe, ou perdeu o pai, ou perdeu alguém. Ou talvez tenhamos uma mãe triste, um pai triste. Dá o conforto, dá o carinho, provê para essa pessoa, por favor, meu Deus. Uma última provisão que nós desejamos, Senhor, é que um dia muito em breve, quando Jesus regressar, o Senhor nos reúna a todos no teu lar, a nossa família, a nossa igreja, o teu povo. Continue na nossa vida. Obrigado pelo Templo Verde, o culto da mata. Obrigado por esse fim de semana tão especial, de 10 dias de oração e ao mesmo tempo de 25 anos do culto da mata. Obrigado pelos líderes. Obrigado por esta instituição, por esta igreja. Ao Senhor seja todo louvor e toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém.